a linha de produtos Handling, na verdade, é extremamente focada em pontos de acesso Wi-Fi públicos. E o público significa hotéis, centros de convenções, aeroportos, restaurantes, padarias, coffee shops, áreas abertas como parques. E esse é exclusivamente o foco dos produtos que a Handling produz. Então, eles já receberam vários prêmios por qualidade e inovação em Taiwan sobre essa linha de produtos extremamente focada nesse segmento. Então, a primeira apresentação, eu vou fazer um apanhado rápido da Handlink e dos produtos que eles fabricam. E 5 ou 6 slides rapidinho, só para todos nós termos uma ideia do que é a Handlink e o que eles fazem. Aí, em seguida, a gente coloca uma apresentação focada num dos produtos deles, que é o carro-chefe da linha, que é o mais vendido hoje em dia mundialmente. Tá? Inclusive, com muito sucesso na América Latina, especialmente porque é um mercado onde a simplicidade é muito importante, né? Onde qualquer um pode instalar um produto em 5 minutos, ter o produto no ar, funcionando com o mínimo de intervenção técnica ou qualquer suporte de algum fabricante. Então, vamos lá. Segundo slide. Perfil rápido da empresa, né? Um dos líderes mundiais em soluções Wi-Fi. Como eu falei, a linha de produtos dele é focada em Wi-Fi público e, devido a isso, né, toda a área de desenvolvimento deles se aprimora em aperfeiçoar esse tipo de produto. Né? São baseados em Taiwan, já tem aí quase 20 anos de existência, uma firma de médio porte, com 60 funcionários, mas mais da metade são dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Esses são os prêmios que a Handling ganhou relativos aos produtos que eles fabricam. Né? O primeiro produto que vocês podem ver no canto superior esquerdo é um gerenciador Wi-Fi de grande porte, até 1000 usuários. Então, esse é muito usado em hotéis e centros de convenções. Né? O segundo é um gerador de senha para Wi-Fi público. O terceiro é uma unidade Wi-Fi que é normalmente instalada nos apartamentos de um hotel. E o quarto item, que teve muito sucesso, especialmente em Taiwan, é um ponto de acesso onde o usuário pode comprar tempo de acesso diretamente no equipamento, pagando com dinheiro ou moedas. Né? Mas esses são os produtos, vamos dizer, premiados. Esses são os distribuidores mundiais da Handlink. Vocês podem ver aí a Axiom Brasil, agora está a bordo com a gente. Então, vou dar agora um pulinho rápido no ISS 7000, como tinha mencionado. Uma solução Wi-Fi, né, para grandes empresas, até 1000 usuários simultâneos. Tá? Pode ter cadastro de mais de 10 mil usuários, mas o uso simultâneo até 1000 usuários. Essa típica layout de infraestrutura, a gente não precisa perder muito tempo nesse slide, é apenas para a gente ter uma ideia de como esse sistema é estruturado, com o ISS 7000 e depois os periféricos. Um momentinho, vou passar aqui, outro slide. A vantagem é que a estrutura pode ser ampliada a qualquer momento, não é necessário começar com uma estrutura pesada. Por exemplo, o ISS 7000 pode ser adquirido com uma licença básica de 300 usuários e isso depois pode ser expandido conforme o negócio cresce. Todos os produtos têm o desempenho das melhores tecnologias que já tem no mercado dos grandes fabricantes, então não se deixa a desejar em nenhum ponto. Tá? Todo o suporte à autenticação, segurança, VPN, nível 2, então não tem nenhum risco de breach ou de hackers. E aqui são os produtos de pequeno porte, que obviamente já pelo preço e pela simplicidade de instalação são os que mais atingem o mercado na América Latina. Então aqui são 4 produtos, deixa eu pular para o próximo slide para a gente ter uma ideia. O primeiro produto da esquerda é o que a gente vai falar mais hoje, depois dessa introdução, que é o WG500P. Apesar de ter uma aparência extremamente simples e não muito pretensiosa, né? Parece ser simplesmente uma impressora
utilizado em ponto de venda, mas dentro desse pequeno gabinete tem um ponto de acesso completo, gerenciável, configurável, customizável. É um equipamento extremamente poderoso, numa caixinha bem pequena, que não ocupa espaço e todo o sistema é contido nesse único aparelho. Na sequência à direita, é basicamente uma evolução do WG500P, mas onde o login é feito através de credenciais do Facebook. E esse produto foi criado para desenvolver um marketing automático via rede social. Ou seja, qualquer usuário que quer ter acesso grátis à internet em qualquer estabelecimento, quando ele faz o login, na tela de login do navegador, ele tem que colocar o nome e senha do Facebook. Obviamente isso é opcional, o usuário não é obrigado, mas se ele aceitar essas condições, o que acontece? O Colby vai colocar um curtir automático na página desse usuário. E esse é o marketing por detrás desse aparelho, porque uma vez que uma pessoa está num estabelecimento qualquer e através do Facebook coloca um curtir, isso depois vem a se propagar por toda a rede de amigos e contatos dessa pessoa, né? E esse produto tem tido muito sucesso no mercado, porque aparentemente, por testes que eles fizeram de marketing, o resultado de utilização desse aparelho em pequenos empreendimentos como padarias e coffee shops aumenta em média de 15% a 30% a frequência de clientes. Então, realmente um marketing, uma propaganda muito bem bolado. O quiosque, como eu mencionei, ele é um ponto de acesso, mas o usuário pode comprar o acesso usando ou dinheiro ou moedas. Então, esse é um produto ideal para ter, por exemplo, num parque ou no centro de uma cidade, em qualquer lugar público onde talvez alguém precise de um acesso à internet rápido e não tem nenhuma forma de acessar num outro tipo de estabelecimento. Tá? E o GW1, basicamente, é igual ao WG500 sem a impressora. É um gerador de contas de acesso à internet, só que o processo é totalmente manual. Na tela que está à frente do aparelho, aparece um nome e uma senha, e essa pessoa tem que anotar manualmente esse nome e senha e acessar a internet. Então, esse produto veio antes do WG500P e foi usado muito em hotéis e restaurantes, mas com esse processo manual de anotar nome e senha, evoluiu para o WG500P. Então, esse é o último slide. Então, deixa eu abrir agora a nossa segunda apresentação. Um momentinho. Então, vamos lá. Vamos direto no WG500P. Então, esse é o mercado-alvo. Pequenos empreendimentos, estabelecimentos. Então, Brasil é típico padaria, restaurantes, bares, lojas, inclusive na verdade, qualquer lugar onde pessoas vão congregar por algum tempo. Então, até a sala de recepção de um dentista, um consultório, um banco onde as pessoas têm que esperar serem atendidas pelo gerente, um cartório, qualquer área onde as pessoas necessitam acesso à internet e vão ficar esperando por algum tempo. Então, as características que foram levadas em consideração para desenvolver esse produto, número um, teria que ser extremamente simples, porque os donos de estabelecimentos, como por exemplo, um exemplo que eu dou com frequência, que é a padaria, o dono do estabelecimento ele não tem o conhecimento técnico para configurar um ponto de acesso Wi-Fi tipo comercial, que nem um D-Link, um Linksys, um TrendNet, um Cisco, porque requer, no mínimo, um certo nível de conhecimento técnico para ir num navegador, digitar o endereço IP, acessar a tela de administração do ponto de acesso, modificar parâmetros, depois rebootar o AP para que, vamos dizer, todo dia existe uma senha diferente ou certos controles que o dono do estabelecimento quer implementar. Então, a primeira imposição é, o produto tem que ser fácil. Tira da caixa, conecta na internet, liga na fonte e o produto está pronto para rodar. Então,
em questão de 10 minutos, um WG500P pode estar instalado e funcionando. E, obviamente, outra necessidade é que o acesso seja seguro e controlado, porque ninguém quer um grupo de estranhos acessando a internet da empresa, onde podem acontecer coisas do tipo uma entrada não permitida a sistemas internos da empresa, ou até uma pessoa utilizar a internet acessando sites, vamos dizer, de pornográficos ou outras situações que não sejam permitidas pelo estabelecimento. E, inclusive, depois que o aparelho está em uso, o dono do estabelecimento pode imprimir relatórios de utilização do sistema durante o dia ou durante o mês, onde, se houver algum problema, ele pode provavelmente fazer um backtrack e descobrir quem foi a pessoa e o MAC address desse usuário que entrou no sistema e, vamos dizer, fez alguma coisa que não poderia ter sido feita. Então, como eu já mencionei, né, problemas e riscos de utilizar os produtos de prateleira, né, o primeiro problema é ter a identificação do hotspot e a senha comum para todos que estão acessando o sistema. Um exemplo típico é alguém entrar num estabelecimento, pedir a senha Wi-Fi, depois que ele utiliza a internet do local, ele passa essa senha e essa SSID para tudo que é amigo, parente, familiar, e aí todo mundo no bairro começa a usar a internet daquele estabelecimento, né? Então, esse é um dos problemas principais de simplesmente abrir o acesso Wi-Fi a qualquer um sem controle, né? Outra vantagem, outro risco, né, é não ter o controle de banda, ou seja, uma vez que o Wi-Fi está aberto, todos têm acesso na performance máxima do produto, né? Não existe nenhum gerenciamento ou gestão, não existe relatório, e o final, obviamente, é a complexidade de configurar um produto de prateleira. Tá? E os produtos profissionais que existem no mercado, que sem dúvida existem produtos excelentes para controle de acesso público, mas nesse caso, normalmente eles são complexos e têm um custo muito alto, né? E qualquer processo de customização também não é tão simples como a gente gostaria de ter, né? Então, basicamente, tanto os produtos de prateleira e os produtos profissionais não têm as características básicas de um estabelecimento pequeno. Instalar, prático, fácil, barato, instalou, funcionou e é transparente. Então, a Handling tem a solução, né? Eles trouxeram o WG500 exatamente para preencher esse nicho de mercado, né? Então, é um gateway de acesso à internet com uma impressora térmica. Aliás, esse tipo de fita que o WG500P usa existe em qualquer loja de materiais para escritórios, tá? Não é nada proprietário. E o produto gera as credenciais de acesso à internet apertando um dos botões que estão na frente do aparelho. Eu vou entrar em mais detalhes sobre os botões daqui a pouco. Então, como eu falei, é um ponto de acesso instantâneo, não há necessidade de configurar nada, tirando o produto da caixa. Isso não significa que isso não pode ser configurado. O produto pode ser totalmente customizado para atender as mais restritas condições que um usuário queira ter. Só que, tirando ele da caixa, ele já vem preparado para funcionar no modo default em 10 minutos. Então, uma das pré-configurações são referentes aos 3 botões que estão na frente do aparelho. Cada botão vem pré-configurado com um tempo de acesso. O primeiro botão é 30 minutos, o segundo é 1 hora e o terceiro é 2 horas. Ou seja, uma vez que um usuário instala o WG500P, liga ele na internet, conecta na tomada, o produto está pronto para rodar, é só apertar um botão que imediatamente um ticket vai ser impresso com nome e senha para acesso à internet. Tá? Então, aqui vou passar rapidamente o exemplo do WG500 sendo instalado. Então, o primeiro passo, né, depois da instalação, é só apertar um dos botões e o ticket vai ser impresso com o login do ponto de acesso. Na tela
ao lado direito superior, tem um exemplo do ticket, que é padrão, default, que vem pré-configurado de fábrica. Um pouquinho mais tarde eu vou mostrar que isso pode ser totalmente customizado. Passo 2, né, o usuário que recebeu o ticket pode entrar o nome do ponto de acesso e a chave de segurança e nesse momento a conexão é feita. Se a pessoa tem uma unidade que tem uma câmera, ele pode fotografar o código QR e o smartphone ou tablet conecta automaticamente na internet sem ter que digitar nada. Tá? Então, com o QR não é necessário digitar conta nem senha. Tá? Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube. Não vamos assistir esse vídeo agora, mas quando vocês receberem essa apresentação, é só digitar esse endereço que está na tela, e aí tem um vídeo que mostra como o WG500 opera. Então, características um pouco mais técnicas, né? Controle AAA, que eles chamam, né? Autenticação, autorização e contabilidade. O produto tem uma CPU, SoC significa System on Chip, ou seja, uma CPU totalmente integrada com memória e periféricos. E o WG500 permite até 50 conexões simultâneas, 50 aparelhos conectados. Tá? E podem ser definidos 10 perfis de conta, por exemplo, do tipo de banda e tempo de acesso. Inclusive, reconfigurar os botões para tempos de acesso diferentes. Então, uma das configurações típicas é, por exemplo, aqui tem um valor, que aqui está $5, por exemplo, ou R$5. Isso meramente é um exemplo de um estabelecimento que cobra para dar acesso à internet. Então, esse estabelecimento reconfigurou os botões para 1h30, 3 horas, 4 horas e meia, e ele vende esse tempo de acesso por esse valor que eles estabeleceram. Isso é um exemplo de aplicação. Então, uma vez que o produto está configurado, cada cliente recebe o seu ticket, cada um tem um acesso diferente, cada um tem um tempo de acesso diferente também. A mensagem que vem no ticket, né, onde está escrito, por exemplo, thank you very much, pode ser totalmente configurada e customizada. Uma das maneiras que um estabelecimento customiza é imprimir uma oferta no ticket. Então, por exemplo, uma vez que um ticket é impresso, o estabelecimento imprime tipo um cupom. O pão de queijo, hoje, compre um, ganhe 2, por exemplo. Então, o ticket pode ser configurado com promoções, mensagens institucionais, imagens, qualquer coisa que o estabelecimento queira colocar. Tá? Inclusive, a troca da linguagem. Por exemplo, aqui na tela nós estamos em inglês, mas todas as palavras que vêm na tela podem ser customizadas para qualquer língua. Português, espanhol, alemão, o que seja. Então, o Wi-Fi traz novas oportunidades de receita, obviamente, porque nós temos que lembrar que o Wi-Fi pode ser utilizado como uma ferramenta de marketing para atrair clientes, mas também pode ser usado como uma ferramenta para receita incremental ou adicional para o estabelecimento. Tá? Então, qual o problema do Wi-Fi ilimitado? Né? Uma vez que o Wi-Fi é aberto para qualquer cliente, ele pode ser que não traga mais faturamento para a empresa se esses clientes começam a abusar o sistema. Né? Um exemplo típico é onde clientes entram no estabelecimento, vamos dizer tipo um Starbucks ou um McDonald's, pegam a senha do Wi-Fi e depois ficam 3, 4 horas sentados nas mesas utilizando o Wi-Fi de graça. Né? Então, o que muitas vezes, o que tem acontecido aqui nos Estados Unidos, que a gente tem observado, muitos estabelecimentos declararam guerra ao Wi-Fi grátis, especialmente por causa do abuso de alguns clientes que simplesmente vão no local para usar a internet e não fazer mais nada. Né? Então, aqui tem uma declaração de um proprietário de um coffee shop, e ele fala, o Wi-Fi controlado abre espaço para outros clientes. Né? Ninguém quer cliente utilizando espaço no estabelecimento sem contribuir para o faturamento. Né? Então, aqui nessa foto, é típico, né? Você vê uma foto de um coffee shop
e todo mundo tem um notebook aberto, talvez uma xícara de café, e todas as mesas estão ocupadas. Então, se chega um cliente novo que por acaso não está nem interessado em Wi-Fi, simplesmente quer tomar um café, sentar e descansar um pouco, ele não encontra uma mesa livre e talvez até vá embora e não compre nada no estabelecimento, né? Então, obviamente, aumentar a receita do negócio faz parte do marketing do WG500P, né? Controlar o tempo, controlar a banda e controlar o número de usuários. Inclusive, aí um detalhe técnico, né? O WG500P permite até 8 identificações de ponto de acesso. Então, um pode ser exclusivo para funcionários do estabelecimento e os outros 7 para qualquer outros clientes, outros tipos de funcionários, fornecedores, seja. Tá? Outra vantagem de ter o nome do ponto de acesso separado é que se o estabelecimento trabalha com vários provedores de serviço, ele pode fazer um revenue share, né, um compartilhamento de receita com esses provedores de serviço. Tá? Isso já é um nível um pouco mais alto do Handlink. Talvez, acho que isso até passa um pouco do escopo da apresentação, mas é importante saber que esse tipo de recurso é disponível. Tá? Então, aqui mais alguns detalhes técnicos, né? Isolação na camada 2, permite VPN, então, pessoas que precisam de acesso seguro à internet da empresa, por exemplo, podem usar uma VPN. E também utiliza a IP plug and play, né? Ou seja, uma vez que o aparelho conecta na internet, não é necessário fazer nenhuma alteração na configuração do Wi-Fi do notebook ou do celular. Inclusive, eles chamam do WG500 um money machine, né? Porque na maioria dos casos, só pela implementação do WG500P no estabelecimento, a receita, por consequência, acaba aumentando. Esse é um caso de sucesso. Quando vocês receberem essa apresentação, vocês podem dar uma olhada nesse link. E o Dom León é uma padaria na Espanha. E eles implementaram o WG500P em todas as filiais. E eles constataram um aumento de receita significativo. Aqui é um exemplo de configuração do WG500P num ambiente pequeno. Tá? À esquerda, que é o default setting, né, que é a configuração padrão, o WG500 pode ser conectado direto ao modem, ou que seja cable modem, DSL modem, qualquer tipo de conexão que o provedor oferece, ou pode ser ligado também a um roteador já existente no estabelecimento. Por exemplo, suponha que a padaria já tem um D-Link operando e provendo internet para o estabelecimento. Não é necessário substituir esse ponto de acesso. O que o dono do estabelecimento pode fazer é reconfigurar o ponto de acesso que ele já tem para ser exclusivo da empresa ou dos funcionários, conectar o WG500P numa das portas livres e usar o WG500P para fornecer internet para os clientes do estabelecimento. Tá? Então, como eu falei, é uma instalação de 5 minutos se a internet já estiver disponível no local. A configuração agora para um ambiente médio, ou seja, médio eu digo em tamanho, tá? Não em número de usuários, mas em tamanho. Por exemplo, um restaurante com vários níveis e outras salas e etc. Né? O que pode ser feito, como a abrangência do WG500P é típica de um ponto de acesso Wi-Fi comum, ele pode ter problemas para atravessar paredes, principalmente se as paredes forem de tijolo, concreto ou metal. Né? Então, o WG500P tem uma saída Ethernet que pode ser conectada a um switch, e esse switch você pode conectar a antenas Wi-Fi remotas. E a própria Handlink vende um produto que se chama P100, que é o Smart Access Point, que podem ser instalados em outros ambientes do mesmo estabelecimento para dar uma cobertura mais ampla. E configurações grandes, né? Por exemplo, um pavilhão de exposições, aí o WG500P pode ser conectado ao gerenciador, o ISS 7000, que eu mencionei no início, e esse ISS 7000
faz o gerenciamento dos usuários através do WG500P. Então, com esse processo, você pode expandir o número de usuários de 50 até 1000 e fazer uma cobertura grande, tipo shopping center ou um centro de convenções. Tá? Mas eu quero ressaltar que, para grandes ambientes, o WG500P, por si só, não é a solução ideal. Ele necessita o suporte de produtos como o ISS 7000. O perfil de cliente ideal é o pequeno e médio, padaria, restaurante, lojas, consultórios, salas de reunião. Essa é uma aplicação muito interessante de internet móvel. Tá? Eu tenho alguns clientes na América Latina, especificamente na Colômbia e no Peru, onde eles instalaram um roteador LTE dentro de dos ônibus de uma transportadora local e conectaram esse roteador num WG500P. Então, quando o passageiro entra no ônibus, ele pode pedir acesso à internet e o próprio motorista imprime um ticket de, vamos dizer, 15 minutos ou meia hora para que a pessoa dentro do ônibus possa usar a internet. E dessa forma ele limita o tempo de acesso, a internet fica fechada, uma vez que o tempo passou, o acesso é desconectado e dá espaço para outros usuários e também não propaga para o público a senha de acesso do ônibus. Eu queria dar mais um detalhe sobre a instalação móvel. Não necessariamente o uso de um roteador 4G ou LTE precisa estar, por exemplo, num ônibus. Eu tenho um cliente na Colômbia que instalou vários roteadores 4G em parques e praças públicas. E aí ele vende acesso à internet para pequenos comerciantes que trabalham na praça. Por exemplo, tem o stand do cachorro-quente, tem o stand do suco, do abacaxi. E esse pessoal instala um roteador 4G ou LTE, conecta um WG500P e vende acesso à internet no parque ou na praça, cobrando um valor, tipo, barato, vai $1, $2, né, em média. E isso dá acesso a, tipo, 1 hora de internet para a pessoa que está no parque. Tá? Isso é uma solução muito prática, principalmente em áreas mais isoladas e distantes dos grandes centros. Tá? Bom, então essa é a apresentação do WG500. Nesse link que você está vendo na tela, você tem mais informações técnicas do produto e outros produtos do WG500P. Então, agora eu estou aberto a perguntas. Quem quiser, aí através do chat, enviar alguma pergunta, pode passar. Tá? Ô, Alexandre, dá uma olhadinha, porque parece que já tem algumas perguntas aí. Vamos ver. Na minha tela, eu não tenho o ícone para o chat. Deixa eu ver. Não está aparecendo para você chat? Faz a pergunta. Espera aí. Está aparecendo o chat, mas eu só tenho uma pergunta. Tá, então vamos lá. Acho que de repente não está aparecendo para você. O Neylor, ele fez uma pergunta que é o seguinte. Essas 50 conexões pode aumentar como? Eu estou falando exatamente como ele colocou aqui, tá? Como é que ele pode aumentar essas 50 conexões? Existe alguma possibilidade para isso? Sim, mas necessita a integração do ISS 7000. O ISS 7000 permite expandir até 1000 usuários. Então, ou seja, pode-se conectar o WG500P ao ISS 7000 e o WG500P vai passar para o ISS a requisição quando alguém aperta o botão. Então, o ISS 7000 é que vai fazer o gerenciamento dos usuários. Tá? Então, vamos dizer, você tem que agregar um produto de maior porte para gerenciar mais do que 50 produtos conectados à internet ao mesmo tempo. Tá? Perfeito. Uma outra pergunta... Você não pode expandir só o WG500, tem que agregar outro produto. Tá ótimo. O Paulo fez uma outra pergunta. Existe o risco de mais de um usuário usar o mesmo usuário e senha? Não.
Não, porque uma vez que o usuário e senha faz o login, ele registra o MAC address, e se alguém tentar fazer o mesmo login, ele bloqueia. Pode continuar, desculpa. Não, tudo bem. Então, uma vez que o login é feito, o WG500P bloqueia aquela senha, aquele acesso em um MAC address apenas, tá? Não é possível entrar com o segundo. Perfeito. O Christian perguntou, o WG500 integra com outras ferramentas como Ubiquiti e Ruckus? Ele integra com o MikroTik, com o MicroOS, se eu não me engano, eu não lembro o nome. Então, existe uma variante do WG500P, e o código é WG500P/M, M de MikroTik. Então, você pode conectar ele num sistema que está sendo gerenciado pelo sistema da MikroTik, ele opera, mas não com o Ubiquiti, não por enquanto, tá? Perfeito, perfeito. O Paulo fez uma outra pergunta. Posso colocar 2 aparelhos em um café, por exemplo? Posso ter 2 acessos dessa forma? Pode ter mais que um. Tá? Mas lembra que o padrão Wi-Fi, ele define as frequências e as bandas, né? Então, se eles estão muito próximos um do outro, você pode acabar limitando o número de canais abertos em radiofrequência, tá? Não em número de usuários. Cada um deles pode gerenciar 50 usuários independentes. Então, ou seja, você pode ter 100 usuários. Só que eles, devido às limitações do padrão Wi-Fi, não é uma boa ideia eles estarem um ao lado do outro. O que estabelecimentos maiores têm feito, por exemplo, colocar um Wi-Fi num salão do restaurante, e se o restaurante é grande, coloca um outro WG500P numa outra sala do restaurante. Então, cada sala pode ter 50 usuários distintos. Tá? Isso é viável, na mesma rede. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da Elizabeth. O ISS 7000 e o AP100 estão disponíveis para revenda também? Sim, estão disponíveis. A primeira leva de produtos que a Axiom está recebendo é o WG500P. Mas a gente espera que até o final desse mês o ISS 7000, os AP100s e os outros produtos também estejam aí com vocês, tá? Tá, isso aqui, eu imagino que talvez a pergunta do Alexandre você já tenha respondido. O Alexandre ele pergunta, posso usar um ponto de acesso de um outro fabricante para aumentar a cobertura do WG500P? Você pode usar extensores como é que fala? Extensores de distância. Existem, vocês provavelmente já viram, pequenos repetidores Wi-Fi que são no formato de um carregador de tomada. Então, você coloca ele numa tomada e ele estende a faixa de acesso do produto. Isso, sim, pode ser usado. Você pode espalhar vários extensores pelo estabelecimento para estender o acesso do rádio do Wi-Fi. Tá? Você pode usar um aparelho comum como um D-Link, mas ele precisa ser configurado no modo, não no modo Access Point, mas no modo repetidor. Tá? Perfeito. Uma pergunta aqui do suporte de Manaus. Qual o alcance médio utilizando unicamente o WG500P? Ganho de antenas. Ganho das antenas. Depende muito. O problema principal do alcance é o tipo de parede que existe dentro do estabelecimento. Se é um vão aberto, o raio de alcance é em torno de 100 metros. Mas se existirem paredes divisórias dentro do estabelecimento, essa distância cai rapidamente, principalmente em paredes de concreto e tijolo. E por isso que a gente recomenda o uso de repetidores em locais que têm várias salas fechadas com esse tipo de parede. Perfeito. O Marcos, ele pergunta, essa é uma pergunta interessante para todos, tá? O Marcos pergunta o seguinte, qual o custo do equipamento hoje? Então, essa eu posso responder. Eu vou colocar aqui o nosso contato, quem vai passar esse custo é a própria Axiom, tá? Então, eu vou mandar vou dar para um reply all aí, vou mandar para todo mundo. Simplesmente, para quem quiser saber custos, vendas@axiom.com.br, tá aí no chat, tá? Vamos lá.
O Alan pergunta o seguinte: eu posso conectar ele com qualquer roteador? Sim, pode. Qualquer porta livre de qualquer roteador. Tá? É importante ter certeza que se o roteador tem uma configuração de firewall, que aquela porta esteja aberta. Tá? Perfeito. É a única requisito. Normalmente, por default, elas ficam abertas. Mas, às vezes, alguém faz uma configuração para aumentar a filtragem e a segurança daquele ponto de acesso e pode acabar bloqueando o WG500P. Legal. O Caio Pellegrini pergunta qual frequência que ele trabalha, 2.4 ou 5, se eu não me engano, megahertz? Gigahertz, desculpa. O WG500P, boa pergunta. Se eu não me engano, ele trabalha nas duas, tá? Mas eu queria confirmar isso. Está no datasheet isso? Está no datasheet, inclusive. Eu posso encaminhar para todo mundo depois, quando finalizar a apresentação, no pacote. Tá bom. Vou até dar uma olhada rápida agora. Aqui, Alan, eu não entendi muito bem, talvez o Alexandre entenda melhor do que eu. Como funciona a geração de receita? Não, a geração de receita é basicamente o processo manual do estabelecimento. Por exemplo, eu tenho casos de coffee shops na América Latina, onde do lado do caixa eles colocam o WG500P. Então, na hora que alguém adquire qualquer produto do estabelecimento, e se for um coffee shop, a pessoa está comprando um café, um pão de queijo, ele pode pedir o acesso Wi-Fi. Então, aqui tem duas opções. Né? Normalmente, quando um cliente gasta dinheiro no estabelecimento, eles oferecem um Wi-Fi gratuito. E aí a pessoa senta, toma o café, come o seu pão de queijo, usa a internet, e suponha que ele ganhou 30 minutos de acesso grátis. 30 minutos depois, a conexão cai. Aí ele volta no caixa e fala, olha, eu queria mais 30 minutos. Aí o caixa tem a opção, claro, isso depende das orientações do dono do local, ele pode vender esse acesso, pode falar assim, olha, mais meia hora custa R$1, ou R$2, ou R$5, ou se o senhor comprar mais algum produto, eu posso oferecer mais meia hora de Wi-Fi grátis. Então, quando a gente fala que ele gera receita dessa forma, tá? Onde o dono do estabelecimento pode agregar o Wi-Fi grátis à venda de produto ou pode vender o acesso Wi-Fi. Tá? Então, por isso que a gente fala que aumenta a receita. Porque você começa a controlar o acesso que antes era grátis, livre, indiscriminado, aberto, sem limites. Você começa a criar uma limitação e oferece para os clientes a compra do Wi-Fi através de qualquer modalidade, ou consumindo mais ou comprando diretamente o acesso. Perfeito. O Paulo fez uma outra pergunta aqui. Conheço um restaurante que não oferece mais internet por causa do abuso no uso do acesso, desculpa. Qual seria o argumento de venda para esse cliente? Como convencê-lo que o WG500 pode resolver esse problema? A coisa mais fácil do mundo é emprestar um WG500 por uma semana. Porque no momento que o dono do estabelecimento vê que o acesso Wi-Fi de um dia para o outro passa a ser controlado e seguro, e talvez até ele comece a enxergar maneiras de criar receita em cima do Wi-Fi que ele tem, o dono desse estabelecimento vai adquirir o produto imediatamente. Inclusive, eu tenho até uma experiência interessante. Eu tive em São Paulo em março desse ano e eu fui jantar num restaurante, eu não quero falar o nome do local, mas na esquina da Doc Lobo com a Alameda Santos. E eu estava com um grupo de amigos e um dos colegas perguntou para o garçom, falou assim, eu preciso acessar a internet, você pode me dar o nome e senha do Wi-Fi de vocês? E o garçom falou assim, olha, infelizmente o dono do estabelecimento não oferece Wi-Fi, porque ele teve problemas no passado, mas se o senhor quiser, eu posso dar o nome e a senha do restaurante ao lado. Então, nessa hora, claro, todo mundo falou assim, como assim? Ele falou, não, a gente sabe a senha de acesso do Wi-Fi do restaurante que está aqui do lado do nosso. E aí eu falei, tá bom. Então ele deu, que era um restaurante, a gente estava numa pizzaria,
o dono não permite, né? Mas eu tenho a senha. Oi, gente, desculpa, eu caí aqui por um momento. Alexandre, você está por aí ainda? Tô aqui. Ah, legal. O Fábio fez uma pergunta seguinte: ele permite criar QoS para SSID, dividindo a banda por SSID? Não, você pode controlar a banda para os clientes de modo geral. Você não pode... bom, no set SSID, sim, você pode. Você pode controlar a banda por SSID. Só que aquele SSID vai ter uma banda igual para todo mundo que acessa aquele SSID. Tá? Eu não posso controlar a banda por usuário. Eu poderia controlar a banda por usuário se eu implementar o ISS 7000 em conjunto com o WG500P. Mas, novamente, isso é já para instalações mais complexas, eu acho que não justifica para pequenos estabelecimentos. Tá? Tem uma pergunta do Triad, ele queria ouvir um pouco mais do Cubi. Minha sugestão, se você tiver, Alexandre, uma apresentação a respeito do Cubi, eu posso, de repente, encaminhar para eles, ou nós podemos fazer um webinar mais para frente. Podemos. Eu tenho uma apresentação, a que eu tenho ainda está em inglês, mas eu posso traduzi-la para o português essa semana. E aí, duas opções, ou faz mais um webinar, ou realmente pode enviar diretamente para quem estiver interessado. Então, perfeito, Triad. Eu te encaminho a apresentação aí do Cubi, talvez fique mais fácil. O Alan pergunta se gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Alan. Fábio, quantos dBIs tem as antenas do WG500P? O Fábio fez essa pergunta. Bom, isso está no datasheet. Deixa eu dar uma olhada aqui. WG500P, vamos ver se eu tenho aqui. Eu coloquei na tela o datasheet. Então aqui tem a primeira resposta. Ele é exclusiva 2.4 GHz, não opera em 5, tá? Isso foi uma pergunta anterior. Especificação do DBI. Não está no datasheet, mas eu posso obter esse dado facilmente. Tá perfeito. E aí eu mando para vocês, tá? Devem ser, pelo que a gente viu aqui, pode ser 5 dBIs. Pode ser. É que eu não quero confirmar sem ter certeza, tá? Claro, claro. Não, tranquilo, a gente pode encaminhar isso talvez até por e-mail para todo mundo. Vamos seguindo aqui. O Wagner Montovani, ele pergunta o seguinte: eu poderia usar o aparelho apenas para fornecer, acho que é a conexão Wi-Fi, né, utilizando minha infra de Wi-Fi existente de outros fabricantes? Eu poderia usar esse produto apenas para fornecer o ticket de acesso a usuários? Ou seja, para não usar a parte de Wi-Fi do WG500, apenas usar o ticket? Foi o que eu entendi. Para ser sincero, eu acho que não. Por quê? Quando é feita a conexão via Wi-Fi direto para o WG500P, ele recebe o stream de dados direto das antenas, né? E esses dados ele depois processa para segurança e etc, né? Então, se vier de um outro local, de outro access point, esses outros access points teriam que ter inteligência o suficiente para se comunicar com o WG500P e pedir autenticação. Então, eu não acredito que um outro access point genérico, por exemplo, tenha esse tipo de inteligência. Eu posso fazer isso com outros produtos da Handlink. Como eu já mencionei, o ISS 7000, ele trabalha em conjunto com o WG500P, eles podem, em paralelo, gerar acesso Wi-Fi para pontos de acesso que não são o WG500P. Então, eu posso ligar na rede do ISS 7000 pontos de acesso como um D-Link, um Handlink, um Linksys, e depois o ISS 7000 vai controlar os usuários que estão acessando esses pontos de acesso Wi-Fi. Tá? Mas o WG500P não vai conseguir se eles não puderem interagir. Tá, tá perfeito. Teve uma outra pergunta aqui do suporte de Manaus.
Aqui talvez a pergunta, acho que até eu consigo responder, vamos ver. Porque eu já abri também na caixa. As antenas são removíveis? Sim. Correto, Sim. Alexandre? Correto. Ele é PoE? O Luciano dos Santos pergunta. Se eu não me engano, ele é PoE, sim. De novo, eu vou confirmar. Porque a maioria de todos os produtos da Handlink são PoE. Mas eu vou... Deixa eu só... deixa eu abrir de novo o catálogo dele, do datasheet. Vamos ver se suporte WP. Não, Power Requirement está AC, 12 volts. Ele tem uma fonte realmente. Você pode provavelmente usar um injetor, tá? PoE, mas você precisa utilizar, em modo default, tem que ter uma fonte ou um injetor PoE. Tá perfeito. A Handlink vende o injetor. Então, se o WG500P for instalado num ambiente onde a única alimentação é PoE, então tem que utilizar um injetor. Tá perfeito. O Alexandre Medina, ele pergunta o seguinte: a especificação mostra que suporta até 20 usuários. Isso refere-se à capacidade de processamento ou não? Ou não haverá acesso ao 21º? Não, na verdade existe um conflito em alguns documentos que foram publicados para o WG500P. Ele consegue gerenciar até 50 usuários e 50 aparelhos, tá? Eu acho que tem alguns documentos mais antigos do WG500P que menciona 20 e 30, mas o número correto é 50. Usuários e aparelhos, notebook, smartphone, tabletes, computadores. Tá ótimo. O Alan pergunta o seguinte: então eu posso vender o Wi-Fi? Aí minha resposta, talvez até como vendo aí a apresentação e entendendo um pouco. Imagino que sim, correto, Alexandre? Sim, porque, como eu te falei, né, em várias aplicações, inclusive esse exemplo que eu dei de uma praça pública na Colômbia, o pessoal tem a impressora ao lado do caixa, né, ou da pessoa que recebe pagamentos, e é ali que o cliente pede o acesso Wi-Fi. Então, esse acesso, de novo, pode ser vendido ou pode ser trocado em forma de consumo. Se alguém comprar um produto, se é um restaurante, comprar um prato, uma bebida, ou café, um pão de queijo, ganha internet grátis. Ou pode até ser vendido até com fornecimento de produtos. O dono do estabelecimento é que acaba decidindo como ele vai implementar a receita que ele quer do WG500P. Perfeito. Tem uma pergunta interessante aqui do Marcos Alberto. Posso controlar acesso a alguns sites ou definir o meu site como página inicial? Pode. O site, quando o usuário faz o login, aparece uma página no navegador para digitar a senha. Essa página permite a introdução de frames. E nesses frames você pode colocar qualquer design que você queira. Então você pode colocar os logotipos da empresa, você pode colocar uma página web da empresa também dentro desse frame. A única parte da tela que vai permanecer é o login, que é o nome do SSID e da senha. Mas toda a página pode ser customizada, da forma que o usuário quiser. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Alexandre Medina. Ele pede para comentar sobre estender a cobertura wireless com a porta USB para a Ethernet para até 50 dispositivos. A portinha USB que o WG500P tem permite que você conecte um conversor USB Ethernet, que a própria Handlink vende também. Pode usar um produto de prateleira, mas obviamente eles recomendam usar o produto da Handlink para ter certeza que não existe nenhum problema de compatibilidade, etc. Mas uma vez conectando essa portinha USB do WG500P, você pode conectar o outro lado, o Ethernet, num switch ou num roteador qualquer, de prateleira também. E através desse switch você pode conectar em outras antenas. Então você pode estender
o alcance a qualquer dimensão, tá? Limitado às características físicas dos cabos e do ambiente. Tá? Não existe limitação. Perfeito. O Portilho pergunta o seguinte, o cliente que detectar o sinal vai encontrar uma página de autenticação, pelo que entendi, sim, correto? Sim. Exatamente. Então, uma vez que você conecta no SS, suponha que você está no notebook, né? O processo típico é esse, uma página vai subir no navegador com o login do estabelecimento, onde o usuário só precisa bater a senha que ele tem no título. De novo, essa página que aparece é totalmente configurável, tá? Pode ser customizada da forma que o dono do estabelecimento quiser. Perfeito. O Alan pergunta o seguinte, se for um grande restaurante que tem mais de 100 usuários simultâneos, qual seria a solução? Se o restaurante é grande, o ideal, a solução mais barata e simples, né, sem causar impedimentos técnicos, é colocar um segundo WG500P numa área separada do restaurante. Então, por exemplo, é comum até em churrascarias rodízios, né, que eles têm vários salões, né? Você pode colocar um WG500P em cada salão, e cada salão vai poder ter até 50 usuários. Ótimo. O Fábio pergunta o seguinte, essa porta USB suporta o modem de 4G da operadora local? Suporta. Na verdade, você não precisa conectar pela porta USB. A operadora local, se ela tem um modem, como eu mencionei anteriormente, um modem 4G ou LTE, você conecta a porta RJ45 do WG500P diretamente na porta RJ45 do modem. Tá? É mais fácil, é mais prático. Não precisa de adaptador. Legal, ótimo. Bom, acho que em termos de pergunta é isso aí. Pelo menos ver se tem mais alguma. Não. Só o Fábio pergunta aqui se era modems tipo, se suporta modems tipo pendrive. Suporta, eu sei que suporta através da porta RJ45. O problema do modem pendrive é que ele é USB e ele necessita a inteligência do computador para criar o acesso à rede celular, né? Então, eu não acredito que você possa simplesmente usar um pendrive. Você teria que ter aqui o apelido desse produto é puck, né? Puck é aquele disco que o pessoal usa no hockey, que eles jogam em cima do gelo, que é aquele disco que eles usam como bolinha. E esses pucks que as operadoras aqui nos Estados Unidos vendem, eles têm uma porta RJ45. Então, e eles têm a inteligência dentro do próprio puck para gerar a conexão à internet através da porta RJ45. Então, essa é a solução ideal. É ter esse modem, que é uma unidade completamente auto-operacional, e conectar o WG500P nela. Se usar um pendrive, não acredito que vai funcionar, porque o pendrive precisa do suporte de um computador para conectar na internet. Perfeito. É possível configurar para fazer check-in no Facebook para liberar acesso? Acho que imagino que isso seja uma outra ferramenta, um outro produto, não é isso? Esse é o Colby. Esse é o Colby. Aí sim. Aí você usa o Facebook. Uma última pergunta aqui do Portilho, ele não faz descagem em PPPoE? PPPoE? Não. Quem tem que fazer o PPPoE é o modem que gera a conexão à internet. Ou seja, o aparelho que é fornecido pela operadora ou pelo provedor, tá? Tá ótimo. Vamos lá, mais alguma? Aqui tem uma recomendação do suporte. Recomendo o D-Link 922B LTE para este caso. Ele possui porta RJ45. Ótimo. Legal, uma recomendação boa aí. Esse funciona. O Neylor pergunta, até o final do mês vai ter disponível no mercado o Colby? Estamos em negociação aí. Sim.
até o fim do mês vocês já vão ter o Cubi aí no Brasil. Ótimo. Nossa, desculpa, isso aqui eu não entendi muito bem, mas o Fábio pergunta o seguinte, tem material do quiosque? O quiosque é o... É um outro produto, não é isso? O ponto de acesso é que você usa dinheiro ou moeda. Eu tenho PDFs que eu posso enviar, mas eu quero ser franco e honesto. O problema do quiosque é que ele é um produto caro, pela mecânica que ele tem para contar moeda e para identificar dinheiro, papel moeda. Então, dentro dele tem um mini ATM que basicamente conta o dinheiro que está sendo inserido. Então, e é configurável para qualquer moeda de qualquer país, qualquer papel moeda e moeda mesmo. Então, por causa disso, o quiosque é um produto caro, mas é um produto que, se você coloca num lugar público, é uma solução perfeita. A pessoa enfia umas moedinhas e automaticamente tem acesso à internet, como se tivesse um WG500P na mão. Tá? Então, eu posso fornecer esses catálogos sem problema nenhum, mas é importante ter em mente que é um produto que para o Brasil vai ser caro. Deixa eu abrir um aspas aqui. Eu tenho um cliente no México que ele comprou localmente no México um mecanismo que conta moeda, que aliás foi extremamente barato. Acho que ele gastou menos de $100 no mecanismo. E ele mesmo montou um gabinete com esse conta-moedas e uma vez que o conta-moedas atingiu o valor pré-configurado, um solenoide ativa um dos botões do WG500P. Então, o usuário vai lá, coloca umas moedas e, bum, o WG500P imprime a fitinha. Então, é uma solução, vamos dizer, um pouquinho trabalhosa, mas esse cliente no México começou a vender esse aparelho e está se dando super bem. Mas ele teve que criar um aparelho que aceita moedas usando tecnologia local. Tá? Isso é viável. Eu acho que até se você procurar no YouTube, se você procurar México, WG500P, moeda, tem um vídeo do aparelho deles no YouTube. Ótimo. Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo pelas perguntas, pela participação. Eu vou encaminhar logo em seguida uma pesquisa de satisfação. E para quem responder essa pergunta, essa pesquisa de satisfação, eu vou encaminhar para todos aí a apresentação de hoje, mais com alguns materiais a respeito de Cubi, que o Alexandre vai me encaminhar. Tá? De qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Alexandre, a você principalmente, obrigado aí pelo seu tempo. Eu acho que foi bem esclarecedora a apresentação. E novamente, caso existam mais dúvidas, podem encaminhar para vendas@axiom, que eu coloquei, vou colocar novamente aqui para todos no chat, que nós vamos ajudar aí na resposta das dúvidas, e no que a gente não souber responder, eu vou pedir a ajuda do Alexandre. Novamente, Alexandre, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Obrigado a todos vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado novamente. Eu vou encaminhar logo mais a apresentação para todos aí mediante a pesquisa, ok? Obrigado.